Olá, sejam muito bem-vindos ao Trade de Valor. Eu me chamo Felipe Dabu e hoje, neste vídeo, a gente vai estar conversando aqui sobre como calcular e pagar o imposto de renda sobre as nossas operações. Mas antes de mais nada, eu quero deixar uns avisos aí para vocês, como frequentemente eu faço. Não se esqueçam de dar um like neste vídeo, comentar lá embaixo e para os amigos que ainda não são inscritos, já aproveitem para se inscrever no canal. Beleza? Vou deixar aqui também as minhas redes sociais e outros meios para contato. Então, para quem quer entrar em contato aí comigo, pode mandar um e-mail lá, não tem problema nenhum, eu respondo todo mundo. E eu vou deixar isso aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Para a gente poder, enfim, economizar tempo aí. Pessoal, fiz uma apresentação, então, como calcular e pagar o imposto de renda das nossas operações, né? Bom, qualquer indivíduo que tenha realizado operações em bolsa de valores, mercadorias ou futuros é obrigado a entregar a declaração anual de imposto de renda. Isso é o que a Receita diz, tá? Então, independentemente se você teve lucro ou prejuízo com as suas operações ao longo do ano aí, as suas negociações devem constar na tua declaração anual. Isso é lei. A apuração e o pagamento do imposto de renda em ações é feito mensalmente e você, só você, é o único responsável por fazer isso. Exatamente. A fim de tornar o vídeo mais curto e didático, eu decidi separar esses dois temas. Então a gente tem como calcular e pagar o imposto de renda mensal das nossas operações e a gente tem um outro tema, como fazer a declaração anual de imposto de renda de ações. Hoje a gente vai abordar só o primeiro tema, que é como calcular e pagar o imposto de renda mensal das nossas operações. Num outro vídeo, posteriormente, eu vou abordar sobre o segundo tema. Aguardem aí. Bom, muita gente, a realidade, infelizmente, é essa, ainda não paga imposto de renda em ações. É um absurdo, né, pessoal? É um absurdo. Isso porque existe uma brecha aí. A Receita Federal ela tem até 5 anos para poder cair em cima de quem não está pagando. Então, você pode ficar muito e muito, muito tempo sem pagar, tá? E ninguém vai te encher o saco por isso. Mas não pense que você não vai depois pagar o parto para ir atrás disso aí. As maiores desculpas que o pessoal inventa, né, é até engraçado. A Receita não vai perceber. Eu já vi gente falando isso. Bom, pessoal, o que muita gente não sabe é que quando a gente faz qualquer operação, quando a gente vai lá e compra uma ação, um lotezinho, fracionário, existe um imposto que está escondidinho ali, que é o famoso dedo duro, que é o imposto de renda retido na fonte. Este imposto de renda, que é um valor muito, muito pequeno, é cerca, se não me engano, de 0,005% do nosso volume transacionado, vai para a Receita, e aí ele, tá, que vai ficar lá associado com o CPF, que vai comunicar a Receita em relação a quanto você está movimentando. Então a Receita sabe exatamente o quanto você está movimentando. Por mais que você ache que a Receita não vai perceber, que a Receita não está nem aí, eles têm um prazo longo para te encher o saco, mas isso não significa que não esteja tudo registrado lá, o que você anda fazendo. E a desculpa mais farrapada que existe, né, pessoal, é a preguiça, né? Então, porra, hoje em dia tudo pode ser automatizado, pessoal. Tem planilha no Excel, tem calculadora de imposto de renda, inclusive, que faz tudo para você. Você só lança as notas de corretagem lá e eles te devolvem a DARF já preenchida, só precisa pagar, tá? Então, assim, não é desculpa, né? Vamos falar a minha verdade. Se o cara é preguiçoso, então vai lá e assina aí um serviço que faz tudo automaticamente para ele. Agora, pessoal, vão por mim, tá? Por favor, vocês não querem enfrentar a Receita Federal e lidar com esse tipo de dor de cabeça que é o atraso de imposto de renda, pessoal. Eu já passei por isso. Inclusive, recentemente, eu tive que ir até a Receita Federal, eu moro aqui em Curitiba. A Receita Federal é extremamente lotada. O serviço que eu precisava fazer, que era a consulta lá, do que estava faltando, do que estava errado, só tinha
de certo horário, até certo horário, então assim, era das 6 da manhã até, se não me engano, 10 da manhã. Sendo que era uma fila, que às vezes você chegava no fim da fila, tinha que esperar, né, todo o pessoal ser atendido, e no fim, quando você estava para ser atendido, o serviço não estava mais disponível, tinha que voltar no dia seguinte. Então, eu me incomodei muito com isso. Me incomodei muito mesmo com isso. Bom, vamos lá. É para isso que eu trouxe esse passo a passo para vocês em como calcular e pagar o tal do imposto de renda, tá? Pessoal, o primeiro passo que eu quero que vocês entendam, que é extremamente importante, é o segredo, tá, pessoal? Para que vocês não precisem se preocupar com imposto de renda ao longo aí da carreira de traders de vocês, é ter um controle, mas um controle sagrado de todas as suas operações. Se você conseguir adquirir este hábito, 70%, talvez até mais, 80% aí do trabalho está feito. Porque a maioria dos problemas começa quando o cara não sabe a quanto que ele comprou, quando que ele comprou, a quanto que ele vendeu, quando que ele vendeu, qual que é o preço médio dele, qual ação que ele estava negociando, se a operação foi day trade ou foi swing trade, tudo isso tem que estar planilhado, tá? Então deixa eu só mostrar para vocês aqui, eu vou sair da apresentação e vou mostrar para vocês uma planilha que eu tenho, ó. Na verdade, eu fiz essa planilha agora, tá? A minha planilha aqui que eu tenho, eu não vou mostrar por questões de privacidade, né? Vai aparecer aí todas as minhas operações para vocês, mas eu fiz essa planilha aqui para mostrar como é fácil. Então vocês vêm aqui e vocês escrevem uma coluna ticker, que vai ser o código do ativo, outra coluna quantidade, preço médio de compra, data de início, preço médio de venda, data de término, tipo da operação, se é day trade ou operação normal, você já vai entender isso aí, lucro, prejuízo e rentabilidade. Tudo isso tem que estar planilhado, tá, pessoal? Tem que ter planilhado. Então, por exemplo, hoje eu comprei Tecnisa. Eu comprei Tecnisa hoje, ó. Eu comprei aqui, cadê? Eu comprei aqui Tecnisa. O que que eu faria, tá? E eu fiz, né, na minha outra planilha. No que eu comprei, eu já fui lá e já coloquei ticker Tecnisa. Quantidade, comprei 18 mil ações. Preço médio de compra ficou, se não me engano, em 2,04. Data de início, hoje, dia 21 de 1 de 2020. Preço médio da venda ainda não tem, mas quando eu vender, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui e colocar. Data de término também não tem. Tipo da operação. A Receita, eu já vou explicar isso para vocês, ela classifica as operações em operações normais e operações day trade. Operações day trade, como vocês já sabem, são as operações que têm início e término no mesmo dia. E operações normais são operações que têm início e término em dias diferentes. Essa é a classificação da Receita, essa é a classificação que a gente tem que entender. Então, essa operação, como eu não zerei minha posição hoje, ela já seria considerada uma operação normal. E o lucro prejuízo, não vou colocar aqui, só quando fechar a operação. Rentabilidade, também só vou colocar quando fechar a operação. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, vocês têm que sempre, e sempre mesmo, tá, planilhar tudo. Toda vez que você fizer algum movimento no mercado, depois que a ordem foi executada, a primeira coisa que você vai fazer é para a tua planilha e já deixar registrado aquilo lá. E se você deixar para depois, eu vou ser bem sincero com vocês, foi assim que eu me ferrei. Eu deixava tudo para depois. Você corre o risco de esquecer ou de ficar com preguiça. E depois você vai pagar o pato. Escutem o que eu estou falando para vocês. Bom, segundo passo. Então, vamos supor que você tem todo o controle das suas operações. Acabou o mês, tá? Vamos supor que acabou agora janeiro. Acabou. Janeiro acabou. Eu comecei meus investimentos em janeiro. Acabou o mês. Você tem que fazer uma apuração. Mas antes disso, é importante verificar se você se enquadra na regra de isenção de imposto de renda da Receita. Se as suas vendas, todo mundo me pergunta isso, se é compra ou se é venda, ou se é compra e venda, são só as suas vendas. Você vai somar todas as vendas que você teve e vai ver, se elas totalizarem menos que 20 mil reais naquele mês, durante o período de janeiro, por exemplo, que eu estou dando como exemplo aqui para vocês não precisam pagar imposto de renda sobre o lucro que vocês obtiveram.
Mas isso só para operações normais. Lucros com operações day trade são obrigatoriamente tributadas, independentemente do tamanho das vendas. Então você pode muito bem ficar no limite de 20 mil reais, mas se você teve lucro, né, com operações day trade, ou seja, operações que tiveram início e término no mesmo dia, você vai ter que recolher imposto. Entenda, tá? Isso aqui de uma vez por todas. A Receita, ela tributa as operações day trade, que tem início e fim no mesmo dia, de forma diferente das operações ditas normais. Ela não classifica em swing trade, position trade, porque para ela não interessa, tá? Para ela tem um nome só, operações normais, que tem início e fim em dias diferentes. Por isso que é importante que você separe essas duas operações diferentes na tua planilha. Você vai ver aqui que elas são sempre tratadas separadamente durante todo o processo de cálculo e de pagamento. Feito isso, tá? A próxima etapa é somar todos os resultados das suas operações. Mas lembre, como as operações day trade têm tributação diferente das operações normais, você tem que somar o resultado das operações day trade com operações day trade e achar um valor. Esse valor não pode se misturar com o resultado das operações normais. As operações normais você vai somar normal com normal. Você está entendendo? São dois valores diferentes. Você não pode somar resultado de operação de day trade com operação de swing trade. Isso não existe. Para receita, isso é errado, tá? Bom, terceiro passo, abata seus lucros utilizando os prejuízos. Bom, pessoal, isso é importantíssimo, tá? Depois de somar todos os resultados dos diferentes tipos de operação, chegou a hora então de você abater o prejuízo. Isso é, se você teve prejuízo nos meses anteriores ao mês que está sendo apurado, tá? Esse prejuízo pode muito bem ser somado ao lucro desse mês. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que agora em janeiro, o mês acabou, tá? Você teve um lucro de 3 mil reais nas suas operações. Mas em dezembro, você teve um prejuízo de 1.300 reais. Então você pode muito bem abater o teu lucro de 3 mil reais em janeiro com o prejuízo de dezembro. Ou seja, então você passa a ter um rendimento tributável de somente R$ 1.700. Deu para entender? Isso você pode fazer com vários e vários meses que você, por exemplo, ficou no prejuízo, tá? Até o mês que você tenha lucro. Você tem que obrigatoriamente abater esse lucro. Porém, atenção, tá? Atenção e atenção, muita atenção aqui, porque todo mundo me pergunta isso quando a gente discute sobre imposto de renda. Aqui muita gente se confunde mesmo, tá, pessoal? E acaba calculando de forma errada. Os lucros eles só podem serem abatidos por prejuízos originários do mesmo tipo de operação. Então você não pode utilizar um prejuízo que você teve com day trade, por exemplo, para abater um lucro obtido através de uma operação normal. Isso não existe. Olha que sacanagem. Tá? Olha que sacanagem. Porque isso é uma forma de você ter que pagar imposto mesmo perdendo dinheiro na bolsa. Vamos supor que o cara ganhe dinheiro, tá? Com operações normais aí, que não são day trade, swing trade, position, e faça um monte de operação day trade e acabe ficando com um resultado final negativo. Ele vai ter que pagar imposto mesmo assim sobre as operações normais, porque elas não se misturam. Você não pode utilizar uma operação de day trade que você teve prejuízo para bater o lucro de uma operação normal. Isso não existe. Quarto passo, bom, depois tá, de você apurar os resultados, separar suas operações day trade das normais e abater o lucro de cada soma, então você vai ter dois valores, chegou a hora de finalmente você calcular o quanto você deve, pessoal. Para isso, basta você multiplicar qual foi o seu resultado em cada tipo de operação pelas alíquotas. Então, por exemplo, day trade, eles cobram uma alíquota de 20%. Então, vamos supor que você teve aí R$ 1.000 de lucro em operações day trade. Multiplicando esse valor pela alíquota de 20%, você vai dever, né, para a Receita R$ 200. Agora vamos supor aí que você teve um lucro, né, de R$ 2.000 em operações normais. Olha a alíquota ali, 15%, tá? Aqui tá errado, tá, pessoal? Aqui tá errado. Não é swing trade. Estou com swing trade na cabeça. Aqui são operações consideradas normais. Eles não fazem distinção, tá? Perdão aí.
Então, voltando aqui, vamos supor que você teve um lucro de R$ 2.000 em operações consideradas pela Receita normais, isso é, que não são de day trade. Olha a alíquota lá, 15%. Então, multiplicando esse segundo valor pela alíquota, você deve R$ 300. Então, você deve R$ 200 em day trade e R$ 300 em operações consideradas normais. Soma-se tudo, você vai dever R$ 500. Isso é o que você deve. Tá? Esse é o imposto final. Mas repare como você tem que calcular ele separadamente. Por isso que é muito importante que a gente sempre separe o que é operação normal, o que é operação day trade. Bom, o quinto passo é gerar a DARF e pagar, né? Então é importante ressaltar aqui que você tem até o último dia do mês subsequente, ou seja, o próximo mês, para pagar o imposto de renda do mês apurado. Vamos supor que em janeiro você fez algumas operações que lhe renderam lucro. Você calculou R$ 1.000 em imposto de renda, tá? Que você tem que pagar aí sobre esse resultado. Esses R$ 1.000, eles devem ser pagos até o último dia útil de fevereiro. Então, você está apurando o mês de janeiro, você tem que pagar até o último dia útil do mês subsequente, ou seja, último dia útil de fevereiro. Para pagar o imposto de renda, você tem que preencher uma DARF, é um documento de arrecadação de receitas federais. Provavelmente você deve ter visto uma, muito difícil que você não tenha tido contato com uma DARF ainda. Existem duas maneiras de fazer isso, de preencher e pagar. A primeira maneira, e a mais simples de todas, é acessar o Internet Banking, que é o serviço aí do seu banco, tá? E fazer todo o processo por lá. Todo banco é obrigado a fornecer esse serviço. E ele geralmente é bem intuitivo. Eu utilizo o Banco Itaú, eu tenho conta em outros bancos, mas a do Banco Itaú é bem intuitivo, é um negócio bem simples. Você vai lá, digita lá, guia de recolhimento, DARF, DARF simples e preenche e já paga. Então, assim, super fácil, tá? A segunda maneira, e a mais complicada, tá? Visto que a gente já está no século XXI, gente, qual é, tá? É ir até o site da Receita, baixar a guia de recolhimento, preencher a guia de recolhimento e levar até uma agência física para poder pagar. Qual é, cara? Quem que faz isso? Eu não conheço ninguém que faz isso. Sinceramente, eu nunca fiz isso e também não pretendo fazer. Eu sempre resolvo toda a minha vida pelo Internet Banking lá, tá bom? Bom, como preencher a DARF? Muita gente tem dúvida em relação a isso. Vamos tentar entender como é que a gente preenche uma DARF. Aqui tem um modelo de DARF. É praticamente esse formulário aí com que você vai se deparar. Repare como já vem numerada na imagem. Eu peguei do Google essa imagem, ela vem numerada, tá vendo aqui? Então são diversos campos. Campo número 1, nome. Repare lá. Aqui você vai colocar o nome completo. Tá? O teu nome completo. E não precisa colocar o telefone. Tá? Aqui está dizendo telefone, não precisa, não é obrigatório. Período de apuração. Aqui você tem que colocar o último dia útil do mês em que está sendo feita a apuração. Então, vamos supor que você está recolhendo o lucro dos meses de janeiro. Pois bem, você vai colocar o último dia útil de janeiro. Entendeu? 3, número do CPF. Esse aqui é fácil, né? Você vai colocar o número do teu CPF, não tem muito segredo. A Receita já linka isso aí. 4, código da Receita. Aqui você vai colocar o código para tributação em renda variável, o famoso 6015 para pessoa física, tá? 5, número de referência. Pois bem, pessoal, aqui a gente não coloca nada, pode deixar em branco, tá? Não tem problema nenhum. 6, data de vencimento. Aqui é importante, muito importante. Uma vez eu errei isso, tá? Eu errei isso e me deu problema. Data de vencimento, você vai colocar o último dia útil do mês subsequente, ou seja, a data limite em que você pode pagar. 7, valor do principal. Bom, esse é o valor que você está recolhendo, tá? O valor de imposto que você está pagando. Campo 8 e 9, valor da multa e valor dos juros e encargos. Se você está pagando dentro do período estabelecido, tá? Então você está pagando certinho, está pagando até o último dia útil do mês subsequente ao mês de apuração, você não vai colocar nada nesse campo, você vai deixar esse campo em branco. Você não precisa pagar multa, você não está fazendo nada de errado, você não precisa pagar juros. Isso é só para quem atrasa a DARF, daí vai ter que pagar uma multa, que também não é barata, e vai ter que pagar juros, também não é barato, é um absurdo até, tá?
E 10, valor total. Bom, o 10 você vai somar, né, o valor dos campos 7, 8 e 9. Então, você vai somar o valor do principal, o valor da multa e o valor dos juros. Nesse caso, você está fazendo tudo certinho, você só vai colocar o valor do principal, né, o valor do imposto que você está recolhendo. Bom, pessoal, guarde o comprovante. Esse é o sexto passo. Pelo amor de Deus, guarde esse comprovante, tá? Depois de gerar a DARF e pagar, o teu banco vai gerar um comprovante de recolhimento. Esse comprovante é de extrema importância que você guarde. Guarde ele. Pode ser no computador mesmo. Ou então imprima e guarde junto com os documentos que você tem em casa. E eu tenho uma pastinha com todos os meus documentos. Eu guardo lá. Isso porque se alguma coisa acontecer com o sistema da Receita Federal, a gente nunca sabe, né? Ou algum outro problema aí surgir, você tem uma comprovação de que você está em dia aí com o leão, né? Que você pagou todos os seus impostos para apresentar aí, caso eles venham pedir. Perguntas, pessoal. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ter um monte de perguntas aí nos comentários, tá? O pessoal vai achar um jeito aí de perguntar alguma coisa. Eu respondo, obviamente, né? O meu trabalho é esse, mas eu já elaborei algumas perguntas que muita gente me pergunta, inclusive eu tive dúvida, tá? Em relação a isso quando eu comecei aí a pagar as minhas datas. Pergunta número 1. Posso utilizar prejuízos de meses em que eu vendi menos de 20 mil reais e fiquei isento de pagar imposto de renda para abater lucros em meses dos quais as minhas vendas ficaram acima desse valor? Sim, você tem esse direito, tá? Entenda que prejuízo para a Receita Federal é prejuízo, tá? E pode ser abatido em qualquer circunstância, independentemente se você ficou isento ou não de pagar imposto de renda naquele mês. Então, você tem um prejuízo, você pode utilizar esse prejuízo para abater um lucro futuro. O que você não pode fazer de maneira alguma é utilizar um prejuízo de uma operação de certo tipo, por exemplo, day trade, para abater o lucro de uma operação normal, por exemplo, de outro tipo. Isso você não pode fazer. Prejuízos de operações só podem ser utilizadas para abater o lucro de operações do mesmo tipo, tá? Entendam isso. 2. Posso abater nos meus lucros o valor do IRRF, né, o Imposto de Renda Retido na fonte? Tá errado aí, cara. E caramba, cara. Caramba. O que tá acontecendo comigo? Acho que tá muito tarde, eu tô ficando com sono. Aí. Posso abater dos meus lucros o valor do imposto de renda retido na fonte, bem como os valores que eu sou cobrado de corretagem? Sim, você pode abater os valores dos impostos do imposto de renda retido na fonte, tá? Dos seus lucros. Bem como você também pode abater o valor das corretagens que a tua corretora te cobra, tá? Fique muito atento aí. Quem faz muita operação, isso aí faz diferença, tá? Às vezes você está perdendo aí, deixando de abater 100 reais, 200 reais. Para quem faz day trade, isso aí é até mais, tá? Para facilitar o processo, você pode ir lá na sua corretora e acessar as notas de negociação. Lá diz tudo, tá? Tudo que eles estão te cobrando de corretagem, qual que foi o imposto retido na fonte. Isso aí você pode utilizar para planilhar também, junto com as suas operações aí, e ficar mais fácil depois de calcular o teu imposto de renda, tá? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu acho que eu falei aqui tudo. O vídeo ficou bem simples, mas espero que tenha ficado claro aí para os amigos. Se vocês tiverem alguma dúvida de novo, mande aqui nos comentários, eu respondo todo mundo. Ou então manda um e-mail lá, enfim, venha falar comigo, tá? Não fique com dúvida, porque isso aí é coisa séria, imposto, tá, pessoal? Tem que fazer tudo certinho, senão depois dá problema. É isso aí, então. Um grande abraço para os amigos. Ótimas negociações aí neste resto de semana, né? Estamos ainda na segunda, então tem muito tempo aí. Até mais!